Olha, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que acabou com a Lava Jato porque não existe corrupção no governo, a Força Tarefa da Operação no Paraná lançou uma nota lamentando a fala. Os integrantes do Ministério Público Federal apontaram desconhecimento do presidente e reforçaram que a operação segue com o compromisso de combate à corrupção. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente o coordenador da Lava Jato no Paraná, Alessandro Oliveira. Procurador, bem-vindo aqui à Jovem Pan, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, um bom dia a todos aí no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham. Procurador, essa nota foi divulgada depois das declarações do presidente, mas ontem ele tentou amenizar, disse que foi mal interpretado, que foi uma ironia que ele fez. O senhor acha que essa tentativa dele de consertar essa declaração foi uma decisão acertada ou o senhor acha que não consertou absolutamente nada? Eu sempre tenho defendido que ninguém melhor do que aquele que verbalizou a frase para explicar os reais motivos, as intenções pela qual tentou apresentar o seu conteúdo. Seja conteúdo jocoso, seja ironia, a verdade é que ela propagou uma situação que não corresponde à realidade. A Lava Jato, ela está em andamento, as investigações estão, como eu costumo dizer, a pleno vapor e temos aí um horizonte de uma continuidade. Então não corresponde à realidade a afirmação que a Lava Jato acabou. Agora, o objetivo, ninguém melhor do que ele para poder explicar. Procurador, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Josias de Souza. Procurador, muito bom dia. A Lava Jato, o senhor diz que continua a todo vapor, uma hora ela vai terminar, que é uma operação que já está aí no seu 6º ano. Imaginou-se que o know-how adquirido por essa investigação, que foi uma investigação bem sucedida, que ele seria aproveitado de alguma maneira. Mas não é o que se verifica, porque há um ataque generalizado à Lava Jato. O próprio Procurador-Geral Augusto Aras disse dias atrás que é preciso acabar com o lavajatismo. O que é que o senhor acha que vem para o futuro? O que será do combate à corrupção? Esse modelo Lava-Jato pode ser aproveitado ou isto será desprezado? Bom dia, Josias também, uma satisfação. Olha, a Lava Jato, eu fico muito à vontade em falar porque eu adentrei a Lava Jato em Curitiba recentemente, há pouco menos de um mês. O que eu vi, na verdade, é algo que me surpreendeu. Existe um horizonte ainda muito amplo de possibilidades de investigação. Agora, é claro, a Lava Jato, ela inaugurou um novo modelo de investigação desse tipo de crime aqui no Brasil. O que eu realmente espero é que esse modelo seja um modelo padrão para investigações deste tipo, investigações que nós chamamos de pessoas de colarinho branco, que é um termo universalmente, mundialmente conhecido, aqueles delitos econômicos de pessoas de grande poderio econômico. A gente espera que esse modelo seja não só implementado em outras instâncias, mas até ampliado. Seria uma grande tristeza para o destino do Brasil que esse modelo vencedor de investigações seja diminuído ou eventualmente até caia no esquecimento. Procurador, agora a pergunta de José Maria Trindade, que também está em Brasília. Zé Maria. A Lava Jato inovou, não foi só a vontade política de investigar, mas também tecnologia de investigação, maneiras e principalmente o material humano que foi reunido nessa força-tarefa. Mas a minha pergunta, procurador, é a seguinte: no governo Jair Bolsonaro, é possível que ainda aconteça uma investigação, existe alguma linha de investigação no governo Bolsonaro, ou ele tem razão que quando se fala no governo Bolsonaro, a Lava Jato não tem espaço? Na verdade, o que nós temos são várias linhas de investigação. Eu não tenho dúvida em afirmar que a corrupção no Brasil, conforme a Lava Jato demonstrou, é uma corrupção bastante enraizada em uma cultura. Agora, em relação a investigações específicas, permita-me não aprofundar o tema, porque ela envolve normalmente questões de sigilo.
Procurador, duas questões em uma. O senhor acha positiva a decisão do Supremo dessa semana de remeter processos para o plenário e não mais para as turmas? Isso dá um fôlego à Operação Lava Jato? E o José se perguntava sobre o futuro. Muito se fala na possibilidade do Supremo julgar a suspeição de Sérgio Moro em relação ao presidente Lula, ex-presidente Lula, em relação ao apartamento do Guarujá. O que o senhor espera desse julgamento? Se é que vai ocorrer em algum momento, vai demorar mais? E sobre essa decisão da semana em relação ao Supremo, por favor. Agradeço, é uma pergunta importante para esclarecer a população. Nós temos visto nos setores, especialmente no Ministério Público, a decisão como positiva, encaminhar ao plenário as decisões que envolvem o julgamento de processos e inquérito das pessoas com foro privilegiado, conforme foi anunciado. Particularmente, eu estou um pouco cético com essa questão. É claro que é uma iniciativa muito positiva para tentar alavancar ou agilizar esses processos, só que nós temos que lembrar que o período anterior ela foi modificada justamente porque havia uma certa demora de julgamento em plenário. Não são mais 5 ministros, mas 11 ministros que julgam uma mesma causa. Eu prefiro, ao invés de comemorar a decisão, aguardar um pouquinho para ver como que ela vai se instrumentalizar na prática. Mas é claro que é elogiável a tentativa de agilizar os processos de julgamento do Supremo, que, diga-se, é um tribunal que não foi estruturado para esse tipo de processo e julgamento, é por isso a grande dificuldade, às vezes, de enfrentar essas causas. Josias de Souza. O senhor dá a impressão de que ainda há muita matéria-prima a ser investigada pela Força Tarefa de Curitiba. A despeito disso, quando tratou da prorrogação da Força Tarefa, o doutor Augusto Aras prorrogou apenas até janeiro. Nós já estamos em outubro, janeiro está ali, na virada da esquina, né? Esse prazo de prorrogação é compatível com o que ainda há por investigar em Curitiba ou vai ser necessário prorrogar um pouco mais? E, sendo necessário prorrogar mais, o senhor tem a perspectiva de que isso ocorra? Olha, nós não trabalhamos com outra hipótese que não a prorrogação. Existe muito material a por vir, existe muito material a ser tratado e existe a continuidade dos processos que já foram realmente instaurados. Então, isso é uma verdade quase que absoluta. Nós não trabalhamos com outra hipótese que não a necessidade de se prorrogar em um único ofício, né? Nós nos reunimos com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele assumiu o compromisso, verbalizou a ideia de dar continuidade, de manter um apoio à Operação Lava Jato. Então, a gente espera que essa verbalização se concretize em medidas efetivas, conforme ele havia prometido. Esse prazo. O senhor imagina mais um ano e meio? Quanto tempo mais? Eu tenho dito que eu olho esse horizonte de investigações possíveis e não vislumbro um fim próximo. Eu não consigo afirmar quanto tempo isso demoraria, mas não tenho dúvida em afirmar que 2, 3 anos é um prazo mínimo dos mínimos. Existe ainda muito material a ser trabalhado. Procurador, agora a última pergunta, Zé Maria Trindade. Zé Maria. Eu costumo dizer que a Lava Jato criou até franquias, né? Existem outras investigações nos estados que levam como base exatamente o conteúdo da Lava Jato. Esta força-tarefa vem acumulando adversários e críticas, e eu acho até natural que as pessoas atingidas se esperneiem, mas não devem passar disso. Mas a gente vê ataques, né, no judiciário, político e tal, tentando infiltrar no Supremo Tribunal Federal pessoas que não defendem a Lava Jato, né? Eu queria que o senhor identificasse, a Lava Jato tem inimigos, procurador, e quem são esses inimigos atualmente? Nós vemos com muita naturalidade quando existem ataques de pessoas investigadas e processadas. É um recurso psicológico natural, uma reação, às vezes, de defesa dos fatos e, por vezes, de ataque ao acusador. Então, nós, no Ministério Público,
de certa forma, nos acostumamos com esse tipo de postura e a encaramos como natural. Agora, em relação a ataques institucionais, eu sempre aproveito esses espaços para poder esclarecer. Nós não acreditamos em ataques intencionais, orquestrados contra a Lava Jato. Só que existem processos naturais de reação e algumas medidas que, às vezes, limitam o alcance de nossa investigação. Nós temos nos limitado a um papel estritamente técnico, tentando mostrar às pessoas que compõem as instituições da seriedade do trabalho, do compromisso que nós temos em uma apuração com respeito às garantias constitucionais. A Constituição sempre é o nosso norte. E tentando explicar que o combate à corrupção tem que ser uma bandeira, e não só uma bandeira teórica, mas uma efetividade no Brasil, tentando reverter algumas posturas, decisões, às vezes, que limitam o nosso alcance. Mas tudo diante de um regime republicano, de uma democracia tão complexa como é a brasileira. Procurador Alessandro Oliveira, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan e bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço igualmente a todos.